Eu vou, nessa tarde, senhor presidente, abordar o mesmo tema que o senador Mozarildo Cavalcante aborda com tanta frequência e com tanta propriedade como ainda o fez hoje no Senado, que é o tema da saúde no nosso país. A saúde, na gestão atual do governo federal, é um dos itens que recebe pior avaliação da população brasileira. Se não me engano, é o pior. Os índices de popularidade da presidente Dilma são muito altos, mas quando se trata de avaliar o seu governo, a coisa muda de figura. E em relação à saúde, a reprovação é muito alta. E com toda a razão, pelo mau funcionamento do serviço da saúde e por falta de uma ação transformadora que possa promover efetivamente uma mudança de qualidade na saúde pública do Brasil, a partir dos instrumentos que o governo federal detém e que poderia utilizá-los e, no entanto, não o faz. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esse ano elegeu a saúde como seu tema, o tema da campanha da fraternidade. E é exatamente este o termo utilizado pela CNBB, ao se referir à realidade atual da saúde pública brasileira, diz a declaração da conferência: é uma realidade que clama por ações transformadoras. A conversão pede que as estruturas de morte sejam transformadas em estruturas de vida. São as palavras da CNBB na convocação da campanha da fraternidade sobre a saúde no Brasil. Eu diria, senhor presidente, que já me contentaria se, na falta de ações efetivamente transformadoras, na falta de uma mudança de qualidade, nós tivéssemos, pelo menos, uma gerência adequada do dia a dia, uma aplicação dos tributos que o brasileiro paga, e paga muito, em proporção, na área da saúde, mais ou menos equivalente ao acréscimo da carga tributária que se verifica todos os anos. Na verdade, o financiamento da saúde pública no Brasil vem cada vez mais sofrendo de uma retração do empenho do governo federal. Nos últimos 9 anos, na gestão do PT, um dos setores mais afetados quando o assunto é ajuste fiscal é exatamente o setor da saúde. Para este ano, senhor presidente, senhores senadores, o corte que está anunciado é de 5.470 bilhões de reais, ou seja, 6% daquilo que o Congresso aprovou, do orçamento aprovado pelo Congresso. E quando se olha com atenção o que o PT tem feito contra o sistema público de saúde, esse é apenas mais um golpe. Talvez o golpe maior, mais duro, mais sentido e de piores consequências tenha sido a derrubada pela maioria governista, pela maioria da maioria governista, porque há senadores da maioria governista que votaram contra, que votaram pela saúde. O senador Mozarildo é um deles e Vossa Excelência, o senador Moca, é outro. Foi quando me refiro ao episódio em que o Senado rejeitou uma emenda de autoria de um senador do PT, o atual governador do Acre, Tião Viana, que obrigava o governo federal a destinar pelo menos 10% da sua receita tributária à saúde. Todo tipo de barganha e de negociação foi feita, imaginável e inimaginável, para que o Senado rejeitasse isto que seria o complemento da emenda constitucional número 29, objeto de uma luta que mobilizou todo o setor de saúde do nosso país. O ex-ministro da Saúde, Barjas Negre, que é atual prefeito de Piracicaba, escreve um artigo que se chama Subfinanciamento à Saúde, Herança Maldita.
em que ele, que participou da gestão exitosa de José Serra no Ministério da Saúde, alerta para os 8 anos perdidos sem que se equacionasse o financiamento da saúde pública nacional. O governo atual vem dilapidando, esse é o termo, seus sucessivos recordes de arrecadação em desfavor da saúde, enquanto a carga tributária líquida do governo federal, da União, passa todos os anos, cresce todos os anos, de 2002 a 2011, essa carga aumentou de 3,3 pontos percentuais do PIB para 12 pontos percentuais do PIB. Enquanto isso, os gastos com a saúde se mantiveram no patamar de 1,6 do PIB. Esse é um número alarmante, mostra que realmente a saúde está relegada a um esquecimento, relegada a um descaso, que não condiz, que contrasta com a enorme preocupação e angústia dos brasileiros que não têm plano de saúde e que precisam de um serviço público de boa qualidade. Ainda, segundo o ex-ministro Barjas Negri, se o governo federal, e ele faz esse exercício, nesse artigo a que me refiro, tivesse destinado um pequenino naco do aumento da arrecadação tributária para a saúde, teria sido possível promover uma revolução no setor. Diz Barjas Negri, se ao longo do seu governo Lula, tivesse destinado à saúde apenas 0,1% do PIB a mais a cada ano, hoje o SUS teria cerca de 30 bilhões a mais no Ministério da Saúde. Vossa Excelência, que é médico, sabe o que significa isso, o que significaria isto para, com o aumento da quantidade de recursos, e promover uma efetiva transformação da qualidade. No Brasil, ao contrário do que acontece nos países ricos, e nós nos gabamos de sermos agora a 6ª economia do mundo, país emergente, país que vem conquistando posições de apreço cada vez maiores da comunidade internacional. Pois bem, quando olhamos o setor de saúde, nós vamos ver o seguinte, que nos países ricos, aos quais nós queremos nos ombrear, o financiamento da saúde, o gasto com a saúde, vem das famílias na proporção de 30% e do governo em 70%. No Brasil, 58% vem das famílias e 42% do governo. Quer dizer, para sermos realmente um país rico, no sentido de um povo saudável, nós tínhamos que inverter essa lógica. Menos financiamento por parte da saúde e mais recursos por parte do governo. É isso que a população brasileira quer. Eu destinei todas as minhas emendas parlamentares ao setor de saúde, instituições sérias para a área da saúde, todas elas. Esse fim de semana estive, inclusive, visitando uma instituição do meu estado, a Fundação Padre Albino de Catanduva, que mantém lá um belo hospital universitário e uma faculdade de medicina que é uma das melhores do país. Conversando com a diretoria da Fundação, senhor presidente, é de chorar. Quer dizer, os custos dos procedimentos, né, estão muito acima do que a instituição recebe do SUS. Por quê? Porque a participação do governo federal no financiamento do SUS caiu nos últimos 8 anos de 53% para 44%. Isso que acontece. O governo federal vem se retraindo das suas obrigações de financiamento do SUS, deixando o financiamento por conta das famílias, por conta das instituições filantrópicas que não têm mais como viver, e elas respondem por 50% da assistência hospitalar no nosso país, e deixando por conta dos estados e municípios. Hoje, os estados e municípios serão obrigados a gastar, pelo menos, no caso dos estados, 12% da sua receita, a partir da aprovação aqui no Senado da regulamentação da emenda 29, e os municípios 15%. O estado de São Paulo gasta um pouco mais de 12%.
Nem todos os estados o fazem, são obrigados a fazê-lo agora. Mas com os municípios, via de regra, arcam com 30%, gastam 30%, 25% da sua receita com a saúde pública. Isso se deve ao fato de que o governo federal vem se retraindo. Na medida em que o governo federal cai fora, os municípios, os estados, o setor filantrópico e as famílias são obrigados a entrar. E o que se verifica é que, com o envelhecimento da população, o encarecimento dos procedimentos médicos, que é uma consequência do avanço da tecnologia médica, que exige equipamentos cada vez mais complexos, que traz consigo uma especialização crescente da profissão da medicina, os gastos, evidentemente, da saúde pública aumentam. Por isso, senhor presidente, tem razão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao lançar a campanha da fraternidade. O governo atual colocou a saúde na UTI e nós precisamos, com todo o empenho da sociedade civil brasileira, retirá-la de lá e dar a ela um tratamento digno, à altura daquilo que os brasileiros esperam e que têm direito.